Olá. Olá, tudo bom, Bruna? Tudo bem, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O público é todo seu. Pessoal, só uma coisa, se vocês quiserem fazer perguntas, vai na abinha de QA ali, e aí vocês fazem perguntas lá, porque aí a gente consegue controlar bem o que pergunta que foi respondida ou não. Pode ser que no chat a pergunta se perca, tá? Eu vou desligar minha câmera e meu microfone para deixar o Maurício sozinho aqui, mas eu tô por aqui, qualquer coisa eu vou passando para ele as perguntas, tá bom, gente? Não se preocupa. Obrigada, Maurício. No final eu volto aqui, tá bom? Valeu, Bruna. Obrigado. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui, mas antes, agradecer, Bruna, Leandro, Márcio do Instituto TIM, parabéns aí pelo Instituto apoiar esse projeto. Agradecer imensamente uma pessoa que eu tenho muito, muito, muito carinho, ele sabe disso, professor Barreto. Para quem não sabe da minha história, o Barreto, antes mesmo da WC, quer dizer, muito tempo antes, já estava apoiando os alunos a empreender e a transformarem o sonho deles em realidade. E eu fui um desses alunos impactados e tenho enorme alegria de ter conhecido e ter sido aluno do Barreto, ter sido orientado pelo Barreto no meu TCC, que me inspirou muito e ajudou a achar os caminhos para tirar a ideia do papel. Então, obrigado, professor, parabéns por todo esse esforço, essa energia, esse projeto incrível. Estou vendo aqui mais de quase 50 pessoas aqui nessa sala, tantos grupos, tantos alunos aí, com o apoio teu e de tanta gente boa para tirar o sonho do papel. Parabéns por tudo que você faz. E para todos os coaches também que estão envolvidos nesse processo. É muito importante o que vocês estão fazendo para ajudar a galera a começar a sonhar. Tá? O Barreto está sem câmera agora, mas ele está chorando, com certeza. Eu sei que ele está emocionado. Obrigada, Maurício. Eu vou me retirar aqui, mas estou por aqui, tá? Qualquer coisa você me chama, eu volto. Eu vou compartilhar minha tela. Como fica aqui. Vocês me avisam se estão vendo? E eu não ouço mais ninguém. Alguém me dá um sinal de vida? Estamos te vendo. Tá bom. Desculpa. Beleza, imagina. Pessoal. Então, eu vou contar um pouquinho aqui minha história. Espero que isso ajude a inspirar vocês também. A Tembice nasceu também de um TCC, como eu já comentei. Enfim, eu sei que hoje em dia é bastante importante. Vocês devem estar ansiosos, né, nervosos para a parte do pitch, do Demo Day. Mas, enfim, espero poder contar aqui um pouco da minha trajetória, que isso passar algumas dicas aqui da minha experiência nesses 10 anos de empreendedorismo. Espero que ajude vocês de alguma forma. Agora, eu gosto de começar a contar, eu gosto de contar a minha história de trás para frente, né? Porque no empreendedorismo a gente tem muito aquela questão de assistir o filme do Zuckerberg, do Facebook, não sei o quê, da Apple. Parece que tudo acontece muito rápido, né? Parece que as coisas do dia para a noite viram um sucesso. E, na verdade, a história de empreendedorismo, 99,999% das vezes, não é assim. É uma história de muita ralação, de muita pedra no caminho, muita conquista. E eu acho que essa história, contando um pouco de trás para frente, fica mais claro o que acontece. Então, hoje, o que eu sou hoje, né? Como é que eu estou dentro da Tembice? Eu sou, claro, sócio fundador da empresa, isso eu vou ser para sempre, porque eu comecei essa história lá em 2009, mas hoje eu estou como COO, né? E eu gosto de sempre trazer isso como dois papéis diferentes, porque, na verdade, eles são, né? E isso, no começo, é muito misturado, né? O papel do sócio ou do seu cargo dentro da empresa que você fundou. Com o passar do tempo, isso começa a se distanciar um pouco. Então, hoje é muito claro, o Maurício como sócio fundador, quais as rotinas que ele faz, né? Eu participo do conselho de administração, a gente decide a estratégia de longo prazo da empresa, e o Maurício como COO, que está tocando ali algumas áreas da empresa no dia a dia. E, claro, isso se mistura um pouco ainda em alguns momentos, mas, de novo, essas cadeiras começam a se separar quando a empresa cresce bastante. Isso é algo que eu não sabia no começo, em alguns momentos sofri um pouco com essa distinção, né? Mas é importante ter isso bastante claro quando isso acontecer. E para quem não conhece a Tembice, né? Acho que hoje já é uma marca um pouco mais conhecida,
mas eu gosto de mostrar essa imagem, acho que fica claro para todo mundo aí do Brasil inteiro. A gente está presente nas principais capitais do Brasil e também na América Latina. A gente é a empresa que faz a operação do Bike Itaú. Essas bikes não são do Itaú, esse projeto não é propriedade do Itaú. O Itaú é um grande parceiro da gente nessa questão da mobilidade, ele é um patrocinador dos projetos. A gente tem outros patrocinadores, outras marcas, como a Mastercard, Samp, Banestes, agora um projeto com iFood também. A Magalu também entrou com um projeto pontual com a gente. Então, o Itaú é o nosso maior parceiro, mas não é ele que toma conta do dia a dia desses projetos, né? Quem tem um contrato com as prefeituras, quem faz o dia a dia, quem faz a operação acontecer, na verdade, é a Tembici, que está ali tocando a operação e tocando esse negócio. E quem que é a Tembici, né? A Tembici hoje é líder na América Latina, né, em micromobilidade, essa palavrinha nova que apareceu 2 anos para cá. Quando eu comecei a história, ela não existia, mas como o pessoal chama o nosso mercado hoje, para essas distâncias curtas, né? Então, sistemas que ajudam na integração modal, na última milha, etc. A gente está presente em 10 cidades, está indo para a 11ª agora. A gente vai inaugurar um projeto em Brasília, muito em breve, no finalzinho de julho ou comecinho de agosto ele vai ser inaugurado. A gente já fez mais de 50 milhões de viagens desde o começo da nossa trajetória, mais de 3 milhões de usuários na nossa base, e um número que eu gosto muito de olhar, né, toda vez que eu conto um pouco da minha história aqui, a gente está com mais de 700 funcionários na América Latina, né, a gente tem projetos em Buenos Aires, em Santiago, e é muito gratificante poder ver lá que o sonho plantado no TCC, com a ajuda de muita gente boa, enfim, foi crescendo, e hoje consegue empregar tanta gente aí pela América Latina e trazer uma opção de mobilidade para muita gente em várias cidades. E a gente está só começando, a ideia é expandir, né? Acho que muita gente me pergunta isso sempre. A ideia da Tembici é continuar crescendo na América Latina, e por que não mundo? A gente já está vendo, inclusive, projetos, plantando algumas sementinhas de projetos fora da América Latina também, para continuar essa expansão. Então, nossa ideia é levar essa opção de micromobilidade, né, de uma opção mais sustentável, mais barata, mais eficiente, mais inteligente, né, para as cidades do mundo todo. E o que sou eu hoje, né? Como é que eu estou hoje como CEO? Que eu vou passar rapidinho, mas naquela cadeira, né, como funcionário da Tembici também, eu toco basicamente essas áreas, né, da empresa, né, toda a parte de negócio, a parte de acompanhamento do PNL de cada cidade, garantir que as áreas estão olhando para as cidades e evoluindo no ponto de vista de marketing, de operação, né, em cada cidade que a gente opera. A parte de produção, a gente tem uma fábrica aqui no Brasil, a gente fabrica, tem a capacidade de fabricar 500 bicicletas por dia, uma fábrica em Extrema. Toda a parte de projetos que estuda a cidade, decide aonde colocar as estações, e isso é dinâmico, a gente muda as estações de lugar conforme a cidade vai se mexendo, né, e vai variando, uma nova linha de metrô que é inaugurada, um novo centro comercial que é inaugurado, então a gente tem isso bastante constante. Enfim, eu não vou passar por todas as áreas aqui, mas esse é o dia a dia, eu toco basicamente a operação da Tembici, eu toco da porta para dentro, e o meu sócio, CEO da companhia, o Tomás, ele toca basicamente da porta para fora, olhando toda a parte de investimento, de crescimento da empresa, também a parte de cultura, enfim, toda a parte mais da Tembici para fora, ele que toca. Então, a gente se divide basicamente assim, mas contando aqui um pouco da história, né, de trás para frente. Desculpa, peraí. Eu quase engasguei, pessoal, e perdi um pouco a linha. Mas voltando aqui na história, contando aqui o que aconteceu na Tembici, né, hoje a gente é essa empresa líder da América Latina, né, em 2020 a gente recebeu uma rodada Série B de investimento, né, onde a gente adicionou novos investidores para o nosso sonho. A gente lançou o projeto de bike elétrica, a gente lançou o projeto com a iFood, a gente acabou de lançar um projeto com a Magalu. Quem está no Rio de Janeiro ou conhece alguém do Rio de Janeiro está vendo o barulho que a Magalu está fazendo, né, de entrada da marca no estado, na verdade. Eles escolheram as bicicletas como uma plataforma também de divulgação, né, desse novo projeto deles.
E isso é a Tembici hoje, né? A gente é líder, a gente, de novo, olhando para frente, já está trabalhando para uma rodada Série C, já está trabalhando para expansões, para novos crescimentos, mas nem sempre foi assim, né? E eu vou contando um pouquinho a nossa trajetória. Em 2020, a gente teve um marco extremamente importante, não sei quem consegue visualizar aqui, esse é o Barreto, né? Aqui na época ainda com barba, enfim, eu conheci ele sempre com barba, é estranho ver ele sem a barba. Essa foi a foto, acho que a última foto que eu tirei de aglomeração, foi lá, acho que 10 ou 15 dias antes da pandemia chegar no Brasil, e foi quando a gente inaugurou as estações na USP, né? O Bike Sampa, ele conseguiu autorização para entrar na USP. E foi um momento extremamente importante na minha trajetória pessoal, porque tudo começou ali, tudo começou na USP, com a ideia de colocar as bicicletas compartilhadas dentro do campus da cidade universitária, aqui em São Paulo, e foi um marco muito importante. Eu trago essa foto, né, para dar minha primeira dica para vocês, né? Vou dar algumas dicas aqui durante a minha fala, e a primeira dica é comemorem cada passo que vocês conseguirem. Então, tem em mente aqui, a Tembici em 2020 já era líder da América Latina, né, em bicicletas compartilhadas. A gente estava expandindo aqui, conseguindo essa autorização para colocar 15 a 20 estações dentro do campus da cidade universitária. Se você olhar do ponto de vista de negócio, não parecia nada muito grandioso, muito novo, mas do ponto de vista pessoal, para mim, isso foi uma grande conquista, né? E a gente comemorou, a empresa fez uma surpresa para mim nesse dia, enfim, a empresa inteira comemorou, e a gente faz isso muito na Tembici, né? A gente comemora cada passo, cada conquista, pode ser um passo pequeno, pode ser um passo que você estava mirando há muitos anos, mas comemore sempre. Isso ajuda muito a construir uma ideia de cultura, de time, de todo mundo unido. Isso ajuda muito nos momentos, né, de crescimento e união da empresa, conforme a empresa vai crescendo. Então, comemore cada passo que vocês tiverem na trajetória de vocês. Isso vale não só para a carreira profissional, para o empreendedorismo, mas para a vida pessoal também. Isso é muito importante depois você recordar cada conquista que você teve, cada passo. Hoje, o dia de hoje, o Demo Day, é uma grande vitória que vocês vão ter, como muitos de vocês estavam falando aqui, comemorem esse tipo de vitória, se unam, isso ajuda muito na cultura da empresa conforme ela vai crescendo. Mas, trazendo um pouco aqui um ano antes, então, antes da gente conseguir entrar na USP, então, em 2009, a gente teve um ano de internacionalização. Então, foi o ano exatamente que a Tembici foi para fora do país, a gente começou a operar, né, primeiro em Santiago, no Chile, e depois em Buenos Aires, na Argentina, e foi um momento de extrema transformação da Tembici, né? Foi um momento de aprender a diferença de outras culturas, diferença de outras leis, lei trabalhista, lei de importação de bicicleta, aprender que, na prática, muita coisa que deveria ser de um jeito acontece de outro, dificuldades burocráticas de outros países, enfim, foi um momento de bastante crescimento da empresa e foi uma estratégia que a Tembici traçou de forma muito clara. A gente tem a estratégia de dominar, né, as principais capitais da América Latina para evitar que um concorrente muito grande venha de fora, numa cidade grande, relevante na América Latina, que a gente não tem uma operação e comece a crescer dentro do nosso mercado. Então, com isso em mente, a gente foi para Santiago e Buenos Aires, e aqui eu trago uma segunda dica, talvez um pouco distante para vocês ainda, mas anotem isso em algum pedacinho aí de papel. Não negligencie a dificuldade de internacionalizar o negócio de vocês. De novo, isso pode parecer distante, vocês estão começando ali, né, a dar os primeiros passos, mas se o negócio de vocês for algo que vai para o mundo, que cresce e que tem potencial para atender serviços e produtos no mundo inteiro, traçam uma estratégia muito clara para isso. A gente errou dentro da Tembici, a gente quase quebrou a empresa em 2019 com essa estratégia de internacionalização mal feita, né? A gente foi para os dois países ao mesmo tempo, a gente sofreu muito essas dificuldades de diferenças culturais, né, e diferenças de negócio nos dois países, e tudo ao mesmo tempo. Isso chacoalhou muito a empresa, a gente precisou aí de
mais de um ano e meio para colocar tudo em ordem de novo. Então, lembre-se disso, internacionalizar não é brincadeira, parece, vai ser espanhol, a gente vai falando em portunhol mesmo, a gente vai se virando, isso vai acontecer. Acho que é importante ter sempre essa quase ingenuidade de achar que realmente que as coisas vão dar certo, pela garra e pela força de vontade, mas tome muito cuidado na internacionalização, porque isso, de verdade, quase matou a história, quase matou a Tembici, quase matou a nossa história. Agora, vindo aqui um pouco antes, né, em 2018, 2017, foi o ano que a Tembici assumiu as operações do bike compartilhado no Brasil. Foram 2 anos de muita transformação também. Foi o ano que a gente inaugurou a nossa fábrica, foi o ano que a gente fez a parceria com a PBSC, que é uma empresa canadense que fornece essas estações e essas bicicletas. A gente percebeu que a gente precisava de um produto robusto e testado, né, em escala para trazer aqui para o Brasil, para isso dar certo, né, e foi um ano de muito trabalho e de muita construção de time. E aí a dica que eu passo para vocês, lembrando dessa época da nossa trajetória, é a importância de delegar. E delegar o quanto antes, né? Vocês estão, de novo, bastante no começo da história agora, mas tenham isso na cabeça. Eu ouvi alguém dizendo ali, talvez no vídeo ou na entrada, ninguém consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de pessoas especialistas, a gente precisa de gente melhor do que a gente para tocar diversas áreas da empresa conforme ela vai crescendo, isso a Tembici acertou muito. A gente montou uma estratégia, né, de stock option para atrair profissionais já com experiência no mercado para dentro da Tembici. A gente ofereceu porcentagem, né, um vesting para as pessoas irem ganhando porcentagem da empresa, construindo esse sonho junto e acreditando nesse sonho, que esse sonho ia crescer e ia estourar lá para frente. Então, foi uma estratégia muito acertada aqui nessa época. É claro que a gente não acertou em todas as áreas, algumas a gente teve que reconstruir, refazer, mas é importante ter isso muito em mente. Delegue, saiba, atraia pessoas profissionais já experimentadas, com capacidade, assim que possível, para a empresa, para a startup de vocês. Eu sei que, de novo, isso não é a realidade de vocês hoje em dia. Eu lembro muito bem, quando eu estava começando, nós vamos chegar lá, mas o quão era difícil atrair alguém para entrar no mesmo barco, nesse sonho da Tembici, mas quando isso for possível, traça uma estratégia muito clara e traga gente mais competente do que vocês, né, em diversas áreas, para poder somar e fazer esse time crescer. Isso ajuda muito, muito as coisas crescerem e escalarem de forma mais tranquila. E aí, enfim, seguindo aqui de trás para frente, eu vou para a época de 2016, 2017, quando a Tembici nem existia, né? Então, como eu comentei agora há pouco, em 2017 foi quando a gente assumiu as operações aqui de bike compartilhada no Brasil, e foi aí que a gente trouxe a marca Tembici, mas antes a marca, na verdade, chamava Compart Bike. A Compart Bike, ela tinha, no final de 2017, 50 funcionários, 500 bicicletas em operação, e a gente fazia ali, chegou a bater o recorde de 15 mil viagens no mês. Hoje a gente está fazendo na casa de 1,5 milhão, né, de viagens por mês, mas mesmo nessa época a gente já comemorava os 10 mil viagens por mês, quando a gente chegou em 15 mil viagens por mês. Mas a gente era uma empresa muito pequena e que tinha ao nosso lado, no nosso mercado, um concorrente muito grande. A gente tinha a Samba Transportes Sustentáveis, que fazia essa operação já para o Itaú e para alguns outros parceiros, né, no Brasil. Eles eram líderes do mercado no Brasil em 2016, nas principais capitais e com os maiores patrocinadores. Eles tinham 8 mil bicicletas em operação. Mas quando a gente saía das fotinhos bonitas, né, que todo mundo consegue e adora colocar nas notícias e nos sites, e olhar a realidade, era muito diferente, né? O sistema estava extremamente sucateado, as bicicletas não aguentavam o tranco, né, e a robustez ali do dia a dia da operação. Era muito roubo, muito vandalismo, um problema, de fato, de visão, de qualidade, né, e uma visão de cliente final nessa operação, o que fez a Samba, de fato, perder espaço e abrir oportunidade para um concorrente que era 10 vezes menor do que eles em faturamento, comprar essa operação.
E aí foi um momento único na história e de fato, isso aconteceu, né, e aqui a minha quarta dica que eu dou para vocês, porque a Samba não entendeu a importância do cliente no negócio que eles estavam operando. Eles tinham muito mais a visão do cliente patrocinador, né, das marcas que estavam, né, expondo a marca aqui na bicicleta e na estação, do que a visão de quem estava ali usando a bicicleta no dia a dia. E esse negócio, apesar de contar com um grande apoio das marcas, como Itaú, a gente tem, ajuda muito o nosso modelo de negócio, é um negócio B2C, pô. A gente está levando uma solução para as pessoas se locomoverem na cidade. A gente está levando uma solução mais eficiente para elas. E a gente tem que cuidar disso. Então, a qualidade e a visão de cliente, elas não são suficientes, mas elas são muito, muito importantes e elas devem estar sempre em primeiro lugar em toda decisão que você toma na sua empresa. Se você não fizer isso, pode ter certeza que o teu cliente vai começar a não comprar ou desassinar, né, o seu serviço, e você vai ter problemas e vai perder o teu negócio. Foi exatamente o que aconteceu com a Samba, e a gente, na época, né, se juntou a um fundo de investimento aqui e conseguiu comprar esse concorrente que era 10 vezes o nosso tamanho, né, e começar, de fato, a operar essa solução com uma visão muito mais forte no cliente, uma visão muito mais forte de que o produto tem que ser confiável para quem utiliza, entendendo quais são os tipos de cliente que usam o nosso sistema, trazendo soluções diferentes para cada um deles. Por exemplo, os entregadores usam muito as nossas bikes, a gente trouxe, né, soluções específicas, isso virou um ramo, uma parceria com o iFood, enfim, olhando isso com muito carinho, é o mais importante para fazer a tua empresa continuar no jogo ali infinito, né, do mercado, né, e continuar crescendo. Então, você pode ter certeza, a gente sabe, a Tembici não é perfeita, a gente tem vários problemas que devem ser sempre melhorados para o cliente, mas isso é uma mentalidade muito clara e muito, muito forte dentro da empresa, e tenham isso em mente, vocês precisam fazer, né, a startup está olhando sempre para o cliente final, seja B2C, seja B2B, e tendo isso em primeiro lugar, né? E aí, indo um pouquinho antes, então antes, né, da gente conseguir comprar essa empresa concorrente, né, ali em 2017, a nossa trajetória de 2014 a 2016 foi uma trajetória de muita diversificação, e essa é a quinta dica que eu trago para vocês. Então, foi o momento que a Compart Bike começou a fazer outros tipos de projetos. Então, claro, a gente nasceu para fazer compartilhamento de bicicletas, o próprio nome já dizia isso, mas a gente tinha muita dificuldade de vender isso, porque já tinha um concorrente muito grande no mercado. A gente começou a fazer outros projetos, a gente começou a fazer estacionamento de bike, ciclofaixa de lazer com aluguel de bicicleta focado para lazer, esse projeto para crianças aprenderem, né, como pedalar, enfim, aqui meu sócio ajudando aqui a operação no dia a dia, a gente fazia todos os finais de semana em 6 cidades pelo Brasil. O e-bike foi um e-commerce de bicicletas urbanas que a gente lançou. Então, foi um momento de muita diversificação. E aqui, acho que é uma dica que a gente tem que dar com muito cuidado, né? Por que a gente fez isso? Por que a gente diversificou tanto? Porque o mercado de compartilhamento de bicicleta era muito difícil de escalar e crescer. Então, a gente começou, cara, vamos atacar tudo que tem a ver, né, com bicicleta e mobilidade. Isso vai dar força para a gente vai aprender esse mercado como um todo, e, com certeza, uma dessas frentes vai escalar em algum momento, seja estacionamento, seja projetos especiais, seja ciclofaixa, enfim, alguma coisa dessa vai escalar. No final, o que escalou mesmo foi o compartilhamento de bike, mas a gente teve que apostar e atacar várias frentes para entender o que ia fazer, de fato, né, o negócio escalar. E aqui, acho que é muito importante essa dica, né, de usar com moderação para não perder o foco, né? Vocês têm que entender muito bem essa balança de diversificar, né, de atacar outros mercados, outras soluções dentro do seu mercado, com o foco, né, e que você também não pode perdê-lo de vista, porque senão você não vai conseguir andar em nada. Mas o mais importante dessa dica, o que a gente aprendeu muito nesse momento, é que você tem que ser muito apaixonado, né, pelo problema que você está resolvendo, não pela sua solução, não pelo seu produto, pelo seu serviço. Se você for apaixonado pelo seu serviço, né, eu entendo que vocês estão ali no começo,
né, o protótipo nascendo. Pô, é fantástico você ver uma coisa ali ganhando forma e começando a ganhar mercado, mas talvez o que vocês estejam criando não é exatamente o que o mercado precisa. Talvez quando vocês levem isso para o mercado fala, putz, eu não quero dessa cor, eu não quero desse jeito, eu quero uma solução parecida. Então, estejam abertos a isso, estejam abertos a diversificar, a modificar o produto de vocês, se apaixonem pelo que vocês estão resolvendo. Né? No nosso caso, a gente está resolvendo aqui, né, uma solução mais eficiente de mobilidade. Ela poderia ser através da bicicleta compartilhada, ela poderia ser através da criação de ciclovias pelas cidades. Né? Então, a gente tentou um pouco de tudo isso, mas se apaixonem pela solução e não pelo produto, pelo serviço que vocês estão criando. Isso é muito comum os empreendedores caírem nessa armadilha de se apaixonar muito pelo produto, pelo serviço que vocês estão desenvolvendo, né, e acabar ficando um pouco cego quando o mercado, às vezes, não aceita esse produto de primeira. E pode ter certeza que é muito mais provável que o mercado não vai aceitar, né, o produto que vocês criaram de primeira. Né? Acho que, mesmo com o estudo de mercado, só na hora que vocês colocam para ver, colocam para vender, que vocês vão entender de fato o que o cliente quer, o que de fato, como ele quer atacar aquela dor. Então, estejam abertos para essas modificações, senão vocês vão ficar amarradinho ali no produto, no serviço de vocês, e correm o risco disso não crescer. Isso é extremamente importante vocês terem em mente e lembrarem sempre durante a evolução e o crescimento de vocês. E aqui, contando um pouco dos bastidores, então, nessa época, né, em 2014, 2016, para fora a gente já via ali algumas coisas bem montadas, né, algumas coisas que davam para tirar foto e sair nas notícias, mas para dentro da Compart Bike, na época, era uma luta, era uma guerra, era ainda um momento de muita garra, né, muito esforço, muita força de vontade, a gente fazia de tudo. Então, aqui eu tirei essa foto construindo ali nossa primeira estrutura de bicicletário de 2 andares. Aqui era onde a Escolinha Bike, ali, o projeto infantil ficava em Porto Alegre, era um lugar horroroso a princípio, a gente depois teve que mudar isso de lugar. Aqui é a casa da minha tia, aqui em São Paulo, na Zona Norte, ela se mudou, eu aproveitei o espaço, esse era o estoque do nosso e-commerce, a gente não tinha como alugar um galpão, a gente não tinha condições para fazer isso, tive a chance ali, minha tia falou que a casa dela estava vaga, né? Eu pedi licença para ficar uma semana, acabei ficando mais de 6 meses ali, com o nosso estoque rodando, numa casa residencial, na Zona Norte de São Paulo, e fazendo isso acontecer do jeito que dava. Né? Então, nessa época, a gente nunca tinha conseguido investimento, a gente girava muito a empresa com os projetos que a gente fechava contrato, ia no banco, pegava empréstimo, levantava dívida e fazia o negócio acontecer. E, claro, né, rodando dessa forma, com pouco capital, a gente precisava fazer ser muito criativo e achar muitas soluções aqui para fazer o negócio acontecer. Enfim, acho que faz parte de toda a trajetória. E aqui, voltando um pouco mais, essas fotos aqui, principalmente essa aqui, né, do projeto de Riviera, né, que a gente inaugurou em 2012, me dá um certo calafrio de ver, que foi um momento, de fato, que a empresa era muito pequena, a gente estava indo para o mercado, de fato, pela primeira vez, e a gente errou bastante aqui. Né? Então, esse projeto, né, foi o primeiro projeto que a gente colocou, né, um pouquinho maior ali, fora da Universidade de São Paulo, no mercado. Eram 6 estações, 60 bicicletas em operação, na Riviera de São Lourenço, que é um bairro planejado em Bertioga, aqui no estado de São Paulo, e literalmente tudo que podia dar errado nesse projeto deu. Absolutamente tudo deu errado. O nosso produto ele não estava bem testado, a bicicleta que a gente escolheu não funcionou, era uma bicicleta de plástico mesmo, plástico reciclado. A gente pegava 200 garrafas PETs e virava uma bike. Era um projeto de um uruguaio, parecia um negócio fantástico, né? Hoje a gente fala muito de ESG, mas na época, isso aqui vai estourar do ponto de vista de sustentabilidade, as marcas vão querer estar junto de um projeto que transforma lixo em bicicleta, em mobilidade, um baita de um conceito. Deu tudo errado, as bicicletas eram uma porcaria, as bicicletas, a corrente caía, as pessoas caíam. Eu lembro de uma história, quando a gente estava inaugurando, a cunhada do
do cara que contratou a gente, né, da Sobloco, que é quem patrocina esse projeto até hoje. Ela caiu de bicicleta, e eu lembro o nosso contato ali, né, chegando para a gente, falando, porra, ela caiu, não sei o que porra é essa, não sei o que. Ainda bem que foi a cunhada, assim, ele ainda levou na brincadeira ali o negócio, mas a gente, de fato, em menos de 2 semanas, teve que jogar todas as bicicletas fora, trazer outras bikes aqui. As estações, elas não funcionaram, toda a parte eletrônica deu muito problema. A gente teve uma chuva de verão, né, no final de dezembro, que inundou essas estações que a gente tinha, queimou um monte de placa, tinha uma estação que dava choque. Enfim, foi o momento mais tenso da nossa trajetória, mas foi um momento também que a gente se fortaleceu muito como sócios, né? Então, os sócios que estavam aqui no dia a dia, encarando essa avalanche de problemas, né, que aconteciam no dia a dia, nosso software também dava um monte de problema, a gente cobrava a gente em duplicidade, enfim, várias coisas que a gente teve que ir resolvendo pouco a pouco, mas foi uma avalanche de problema que quase acabou o sonho ali no começo, mas também foi muito importante para a união do nosso time. Então, os sócios aqui entenderam que a gente estava muito empenhado nesse projeto, que a gente tinha um propósito aqui muito claro para fazer isso acontecer e que a gente ia resolver problema a problema. É claro que é mais fácil falar hoje, 8 anos, quase 10 anos depois que aconteceu. Na época a gente brigou muito, na época teve muito quebra-pau de como que a gente resolve, como que a gente vai resolvendo esses problemas. Os meus sócios, nenhum deles eram engenheiros, então cabia a mim resolver toda a parte técnica, né, dessa solução. Então os 3 ficavam nas estações emprestando essas bikes na mão, que a gente já tinha essa noção que, cara, se a gente começou o projeto, o cliente está ali, ele assinou o plano, a gente tem que entregar uma bike para ele, vamos entregar nem que seja de forma manual, e os meus sócios ficavam das 8 da manhã até as 8 da noite nas estações, em 3 estações, entregando essas bikes, manualmente, anotando no papelzinho mesmo, enquanto eu ficava com mais 2 pessoas que me ajudavam ali na parte de software, tentando resolver os problemas. Então, foi um momento muito difícil, foi um momento que a gente errou muito. Aqui, claro que eu trago uma dica de testem o produto de vocês, principalmente se for um produto que vai para o mundo físico. É muito difícil você desligar, né? Você não consegue, né, como um app, desligar, tirar ele do ar se ele começar a dar problema e subir uma versão nova na outra semana. A gente perdeu muita grana aqui, a gente teve que pegar empréstimo, pegar dívida em cima de dívida, coisas que a gente carregou por mais de 2 anos para conseguir organizar depois. Eu peguei dívida com a minha namorada, que ainda bem hoje é minha esposa, mas me ajudou também na época, não só com o dinheiro dela, mas ajudando a carregar a bicicleta, a fazer um pouco de tudo aqui na Riviera. Mas, olhando para trás, acho que é importante perceber que a gente errou aqui por não testar o nosso MVP antes de colocar ele, de fato, para rodar. E aqui, de novo, tem uma balança muito, muito difícil de equilibrar. Você não pode também ficar, eu preciso do produto perfeito antes de colocar ele na rua. Não, você tem que passar por esses erros, você tem que colocar um produto que vai dar errado, que você vai entender com o cliente por que ele está dando errado, você vai resolver. Se você achar que consegue fazer um produto perfeito, você vai cair naquele problema que você está apaixonado pelo produto e não pela solução, e o negócio nunca vai sair do papel. Então, não tenham medo de errar, vá para frente, coloque o produto para rodar, testem ele no mercado, mas entendam ali aonde dá para mitigar esses riscos e aonde pode acontecer esses erros, tá? Porque, de fato, se as coisas começam a acontecer numa avalanche muito grande, é claro que fica muito difícil de reequilibrar e voltar. Foi um pouco o nosso caso, mas, de novo, aqui é muito mais fácil falar, né? Vocês têm que viver esse tipo de erro também, e faz parte para o crescimento da empresa, do time e da cultura de vocês. E aí, voltando um pouquinho, mais algumas fotos dessa época. Enfim, aqui a gente lá na Riviera, meu pai, no final de ano, e a gente montando as placas eletrônicas aqui juntos. Enfim, eu com meu sócio, a gente tendo alguma reunião, a gente comemorando aqui o final de ano, mesmo com tudo desmoronando ali na nossa operação. A gente falou, não, pelo menos a virada de ano vamos comemorar junto no balcão. Ficou um para cada lado, mas pelo menos a gente bebeu um pouquinho, e depois, no dia seguinte, voltou a trabalhar. E acho que a principal foto que eu gosto de mostrar dessa época é essa foto aqui, né? Que é a nossa bike aqui, já a bike de alumínio,
né, a bike que a gente fez, né, depois do erro ali da bike de plástico, e a operação do Bike Itaú já existia aqui em São Paulo. Então, essa foto eu lembro muito bem, eu tirei aqui em São Paulo, ali perto da Faria Lima, onde um dos sócios morava, e a gente colocou a nossa bike do lado da bike do Itaú, né, na época já operado pela Samba ali, e sonhando aqui, falando, pô, um dia a nossa bike vai ser tão boa, um dia a Compart Bike vai crescer, vai poder impactar e vai poder ser melhor do que essa operação do Itaú. A gente mal imaginava o que poderia acontecer, o que nos esperava ali no futuro, né, que a gente ia comprar essa operação e passar a operar o sistema do patrocínio do Itaú, mas a gente já sonhava muito grande. Acho que esse é uma das últimas dicas que eu deixo aqui para vocês. Sonhem grande, isso é bastante clichê, mas isso que move vocês, isso que vai fazer a coisa crescer e ir para frente. Não se acomodem, tipo, vocês vão ter algumas conquistas, elas são legais, mas olhem maior, olhem o potencial que o produto de vocês tem, olhem o potencial do problema de mercado que vocês estão atacando e de verdade se permitam sonhar. No final da noite, ali, quando você deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar como foi o dia, o que você vai fazer na semana que vem, cara, se permita sonhar, se permita a se colocar numa posição de, pô, esse negócio vai crescer, esse negócio vai ser grande, esse negócio vai impactar milhões e milhões de pessoas, é isso que move a empresa e os sócios no dia a dia. E a gente já sonhava desde o começo muito grande, isso que fez a gente, enfim, poder crescer e poder comprar essa operação. E aqui, chegando já no final da trajetória, na verdade, no começo dela, aqui muito mais próximo da época do TCC, né, que eu fiz em 2009, aqui foi uma época que eu lembro com muita saudade, uma época muito fantástica, de 2010 a 2012. A Compart Bike estava começando, ali depois do TCC, com a ajuda do professor Barreto, que eu agradeço sempre, agradeço aqui de novo. A gente conseguiu levar a nossa ideia, nosso TCC, para a prefeitura da USP, que gostou da ideia, que financiou a gente poder criar o nosso primeiro protótipo, a gente poder comprar as nossas primeiras bikes, né? E aí o Pedala USP nasceu, a gente, né, inaugurou aqui uma integração com o metrô Butantã, que na época estava inaugurando ali perto da USP. Enfim, meu primeiro amigo que fez o TCC comigo, depois ele acabou abandonando a ideia da Compart Bike, foi fazer doutorado em economia, mas um grande amigo. A gente, enfim, eu contando com a ajuda de outros amigos aqui que tenho até hoje para montar as estações e fazer o primeiro protótipo sair do papel. Aqui o nosso primeiro escritório ali no CIETEC, na incubadora de empresas que tem dentro da USP. Mas essa época é muito fantástica, e foi nessa época, de fato, que depois do TCC, de novo, com a ajuda de muita gente boa, a gente começou a perceber que era possível tirar isso do papel. A gente colocou aqui o protótipo para funcionar, a gente começou a rodar, e a foto que eu mais gosto aqui, que eu me agradeço ter tirado esse print, é quando a gente fez aqui 93 viagens, né, em um dia com 4 bicicletas. Nosso piloto, no começo, tinha 2 estações na Poli, na USP, com 4 bicicletas, e com 4 bikes a gente girou 93 vezes naquele dia. E foi isso que me fisgou demais, assim, foi isso que, de fato, hoje eu entendo de forma muito clara como o meu propósito e como o propósito da Tembici, né, de levar uma opção mais sustentável, mais eficiente para as pessoas se locomoverem. E ver, né, depois de colocar o produto ali, ver as pessoas querendo usar, querendo utilizar a bicicleta, a gente fazer quase 100 viagens com 4 bikes num dia, aquilo me marcou muito, e de fato até hoje eu carrego isso de forma muito forte. Toda vez que a gente encontra algumas pedras no caminho, toda vez que a gente está passando por um momento mais difícil, como em 2019, que a gente estava quase quebrando, tendo que conversar com fundos, como reorganizar ali a parte financeira da empresa e tudo mais. Pô, nos momentos mais difíceis, eu sempre olhava o número de viagens que a gente estava fazendo e olhava, putz, essa é a quantidade de pessoas que pegaram uma bike, sentiram aquele vento no rosto, sentiram aquele prazer de usar a bicicleta, e isso é fruto do meu trabalho junto com um time fantástico que tá fazendo isso acontecer. Então,
a minha última dica aqui é, de fato, entendam o propósito de vocês, tenham esse propósito claro. Para mim, ele não apareceu de forma automática. Nessa época, eu não entendia que era isso que me dava energia para continuar. Eu demorei alguns anos para entender, de fato, que era isso que me fazia levantar nos dias mais difíceis e encarar a Compatibike ou a Tembice nos dias mais difíceis. Busquem aí dentro da trajetória de vocês, dentro das pequenas conquistas que vocês vão tendo ao longo da jornada, o que de fato move vocês, o que é a chama que tem dentro de vocês, o que é esse propósito que faz vocês encararem os maiores desafios. Porque, de fato, se vocês não tiverem isso, é muito fácil desistir, é muito fácil sair do negócio, é muito fácil olhar para o lado, às vezes aceitar um emprego que vai te pagar mais, né? Com certeza vocês não vão ter um salário da altura da competência de vocês no começo. Aliás, eu levei mais de 5 anos na Compatibike para ter um salário fixo. A gente, de novo, ralou muito ali no começo. Se não tivesse esse propósito, essa chama muito clara dentro de mim, claramente eu desistiria ali no meio do caminho, como acontece com muitas pessoas. E, de novo, é uma dica que a gente dá e que é muito mais fácil falar do que viver, né? Cada um de vocês tem que, de fato, entender, né, e passar por esses desafios, entender o que move vocês e entender qual que é o propósito claro de vocês dentro da startup que vocês estão criando, né? Então, tenham isso claro, gastem tempo, reservem um tempo para entender isso, porque é isso que vai manter vocês, de fato, ali no dia a dia, nos momentos mais difíceis. Beleza? Era isso um pouquinho que eu queria falar para vocês. Pessoal, de novo, espero ter trazido alguns insights com a minha trajetória e fico aberto aqui para algumas perguntas que vocês possam ter. Obrigado. Obrigada, Maurício. Tem bastante pergunta aqui. Vou fazer para você. Deixa eu sair aqui, que não estava vendo nada. Aí. Pronto. Voltamos. Vamos lá. Eu vou pelas mais votadas aqui, tá? Então, a Yasana Lima, ela tá... Parabéns pela apresentação, ela tá falando. E ela queria saber se no começo a sua startup era a sua fonte de renda principal e se não, como que você sobreviveu sem retorno financeiro? Como é que foi esse início aí, né? Sobreviver numa startup sem ela já te dar renda, né? Perfeito. Como eu comentei agora, demorou 5 anos para ela ser minha fonte de renda de verdade. No começo, assim, tive a sorte também de ter apoio, de novo, de familiares da minha namorada que emprestou dinheiro, o pai do nosso sócio que emprestou dinheiro. Namorada que ainda bem que virou esposa, né? Porque senão você fica com dívida com esse. A do meu sócio não virou esposa. Eles terminaram, mas ainda bem a gente já tinha pagado tudo para ela. Mas, enfim, teve um momento crucial ali no começo da nossa trajetória. A gente participou de uma competição que chamava Ser Empreendedor. Eu gosto de contar isso. O Barreto foi um das pessoas que nos motivou a vai lá, participa, vê se isso acontece, enfim, monta ali o plano de negócio de vocês, começa a tirar a ideia do papel. E a gente venceu essa competição. E na época a gente ganhou um checão lá, um checão do Faustão, naquelas competições, de R$10 mil. Não é nada, né? Mas mas na época, saindo da faculdade... Né? Bom, também há 10 anos atrás já era mais do que hoje. Mas dividir essa grana, 5 mil para cada ali, isso a gente fez durar 6 meses, até mais que isso. Então a gente fez muito na raça de novo. Acho que é fácil contar essa história quando tem apoio por perto, né? Então, eu sempre contei com o apoio de familiares para poder enfim, ter um salário, nada disso, mas para poder sustentar um mínimo e fazer o negócio acontecer. Uma das coisas que marcou bastante, nossa fala que, aliás, marca bastante dos empreendedores que a gente traz, e eu já falo muito para os alunos também, que é a questão parece meio clichê falar resiliência, mas não é verdade, porque é isso, assim, as pessoas às vezes têm a expectativa de que vai montar uma empresa, uma startup, que logo, não, vou construir investimento aqui e amanhã eu tô rico, né? Não é assim. A gente tem que batalhar muito. Você vê, a gente começou lá em 2010, né? Então, assim, foi um processo bem, bem longo aí. E, enfim... Tem uma história, né, que a gente teve a oportunidade de falar com um dos VPs da Amazon. E foi muito legal ver um cara da Amazon, uma empresa que todo mundo admira, gigantesca. Sim. Ele falar que dentro da Amazon eles têm muito claro
uma questão do 10 years overnight success, né? Então, aquela questão que parece para todo mundo que foi do dia para a noite que virou um sucesso, mas, na verdade, dentro da empresa levou 10 anos para acontecer. Ele contou a história de produtos da Amazon que demoraram 5, 7, 10 anos para vingarem acontecer. Então, isso vai acontecer com todo mundo, não é do dia para a noite que tem que ter muita força de vontade e acreditar, né, no potencial ali, né? Total. Esforço. Mais uma pergunta aqui da Júlia, ela perguntou, as pessoas podem votar nas perguntas, tá? Então eu estou indo na ordem das mais votadas ali. Tá, se existe relacionamento com as prefeituras para trabalhar em conjunto com a criação de políticas de mobilidade. Isso é uma coisa que me marcou, porque hoje em dia é muito comum, né? A gente vê as pessoas andando de bicicleta. Eu mesmo tenho uma bicicleta elétrica, várias vezes fui trabalhar de bicicleta. Hoje ela está meio inutilizada, coitada, mas já usei bastante. Mas há 10 anos atrás não era tão comum assim, igual você vê hoje. Você vai na ciclovia, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio também, você tem um monte de gente de bicicleta, né? Mas não era isso. Como é que foi, né? E isso é uma construção que a gente tem muito clara de médio e longo prazo. Hoje é muito, muito melhor do que 10 anos atrás, mas a gente ainda está muito distante do que pode ser, né, do potencial do uso da bicicleta no dia a dia. Então, por isso, respondendo a pergunta, a gente se relaciona de forma muito próxima com as prefeituras. A gente fornece dados, a gente participa de eventos, a gente fomenta a pauta da mobilidade, a gente está dentro, né, conversando com todas as secretarias de mobilidade, de transporte, mostrando o que dá para fazer, mostrando como é possível a bicicleta ser usada como meio de transporte, porque no final das contas é eles que decidem, né, que tipo de investimento, que tipo de direcionamento vai ter para a mobilidade da cidade. E isso vai impactar o seu negócio, então, né? Com certeza. Inclusive, a gente já financiou construção de ciclovia, a gente trabalha de forma ativa em relação a isso. Porque isso te dá um retorno direto, né? Então, e aproveitando o gancho, já que a gente falou que há 10 anos atrás não era tão utilizado quanto é hoje, que tem uma outra pergunta lá para baixo que fala sobre isso também, como é que você tirou da onde que veio? Aí a gente vai fazer isso, assim, vocês viram em outros países? Porque né, não era muito comum. Hoje, você fala de bicicleta compartilhada, é simples, mas todo mundo usa, já viu, mas há 10 anos atrás não era, né? Sim, total. Eu sempre falo na minha palestra, mas eu acabei esquecendo hoje. Eu tirei essa ideia de uma experiência que eu tive fora do Brasil. Então, eu fiz um programa de duplo diploma na França, fui morar lá, morei por 2 anos e meio na França, e lá aquilo mudou minha cabeça e minha visão de cidade. Aqui eu costumava usar o carro para tudo, né, em São Paulo, ficava 2 horas no trânsito e achava que era normal, e lá, de fato, eu vi, né, que era possível, né, numa cidade, você ter transporte público de qualidade e que era possível ter bicicletas, né, à disposição como um serviço. Então, quando eu cheguei na França, em 2005, foi o ano que o Velib inaugurou em Paris, onde colocaram 20 mil bicicletas na cidade e chamaram aquilo de um sistema de transporte. Foi uma revolução e muito forte na cidade. E aquilo se espalhou pela Europa como um todo. Então, eu vivenciei, eu usava essas bikes como meio de transporte, como estudante, né, no dia a dia ali mesmo. E quando eu voltei para o Brasil, eu com meu amigo também, Maurício, a gente falou, que também tinha ido lá para fora, a gente falou, por que a gente não faz o nosso TCC, né, para trazer esse serviço de bicicleta compartilhada aqui para a USP, né? A ideia inicial era colocar no campus da cidade universitária. Então, que faz todo sentido, porque é enorme, né? E espaço, locomoção também, né? É enorme, mas a galera acaba indo de carro para cima e para baixo, né? Porque é enorme, mas para ir até o Bandejão, naquele sol, tem muita gente que acaba indo de carro, às vezes menos de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, que é surreal, né? E a bicicleta ali cai como uma luva. E aí a ideia foi começar na USP, e aí foi, não, vamos para outros lugares e tal. Entendi. Isso. E outras perguntas aqui. O que pesou, da Júlia também, o que pesou na decisão de ter a produção das bicicletas dentro da empresa e não terceirizar? Bom ponto. É uma boa pergunta, né? Boa pergunta. O que pesou foi nossa incrível taxa tributária. Quando a gente fez a parceria com a empresa canadense, essa empresa canadense ela não deixa ninguém produzir as bikes. Eles vendem as bicicletas para o mundo inteiro, montadas já. Mas a taxa de importação de uma bicicleta no Brasil, ela é absurdamente alta. O negócio não ia parar de pé.
Então, a gente montou essa estrutura aqui dentro, e aí a gente decidiu, bom, já que vai ter que ter um galpão de centro de distribuição das peças, da operação, vamos montar essa fábrica junto. A gente trouxe alguém especialista nisso, que construiu essa fábrica, e a gente teve enfim, só no ganho tributário que a gente teve no primeiro projeto, na importação de 8 mil bicicletas, já vale a pena por 5, 10 anos. É um negócio surreal. O que pesou foi a matemática. Exatamente, financeiro. É a matemática. Essa pergunta também é interessante, porque tem uma expectativa, buscar investidor, né? Porque vocês demoraram tanto para buscar investidores, chegaram a pedir empréstimo e tal. Por que vocês não foram de cara buscar investidor? A gente foi, mas eles falavam não. Então o empréstimo foi porque, na verdade, foi o plano B. Era a solução. Mas a gente tem e a gente entendeu depois, com o tempo, por que tanto investidor falava não. Primeiro, enfim, 10 anos atrás, o negócio da bicicleta era mais difícil, né? Então, muita gente falava, cara, isso aqui não vai dar certo e tal. Mas a gente é um negócio de capital intensivo. Então, quando eu vou lançar um projeto, eu preciso comprar a bicicleta, comprar as estações. Sim. Então, o investimento que a gente pedia era para comprar ativos, né? E o VC não gosta de fazer isso. E você não tinha retorno ainda, então... Não tinha retorno, o retorno volta vários meses, então o risco é maior quando o negócio é de capital intensivo. E também, até hoje em dia, se a gente vai levantando grana de equity para fazer CAPEX, para fazer... para comprar ativos, a gente é muito diluído. Sim. Então, a gente tem uma estrutura de sempre... Que é muito dinheiro, o retorno é muito lento, então você acaba tendo que se diluir demais para conseguir isso. De novo, a matemática, tá, gente? Então, vocês viram a importância da matemática de fazer planilhas. O Diogo tem uma pergunta: como equilibrar a proposta de valor, features e entrega? Qual a importância de simplificar o MVP e escolher o que transformar em tecnologia e o que fazer na mão, entregando ainda o valor para o cliente? Putz, belíssima pergunta. E não vai ter não tem essa não tem uma matemática, uma fórmula fácil para aplicar. É muito de acordo com o estágio da empresa. A gente foi para a rua de forma até irresponsável, né, sem o MVP pronto. Eu sempre falo, toma cuidado com isso, mas na real é isso que você tem que fazer. Não esperem o produto estar pronto, o quanto antes der para testar, e hoje a gente faz isso de forma muito clara, cada feature nova que a gente desenvolve, primeiro a gente faz um forms, um negócio simples, testa com um grupo de clientes, vê se aquilo faz sentido, se não fizer, joga fora. É importante ter esse tipo de dinamismo na criação do produto de vocês. Isso é uma coisa que a gente falou bastante para eles, assim, ao longo do ano, assim, para começar simples, às vezes eles vinham com umas pedidas, a gente falava, gente, não tem necessidade de fazer isso agora, eles até ficavam meio chateados com a gente, mas tá aí, gente, tá vendo por quê? É isso, toma cuidado, quem tá pensando isso, talvez você esteja apaixonado pelo teu produto e não pela tua solução. E não pela solução, pelo problema, que você vai resolver. Pelo problema que você está resolvendo, então toma cuidado nessas armadilhas. A gente está chegando à hora do pitch, são super nervosos, mas tem mais 3 perguntas, eu vou fazer, e aí a gente encerra para a gente não atrasar os pitches, que eu sei que eles estão super nervosos, porque eles fizeram muito poucas perguntas, vieram mais de povo de fora do que dos próprios alunos, que acho que eles estão tensos aí, que está chegando a hora. Relaxem, gente, o que foi feito já foi feito. Vai dar certo. Maurício, por favor, fale um pouco mais sobre a dificuldade da internacionalização e os principais aprendizados. Acho que a principal dificuldade que a gente teve quando a gente foi para Santiago, por exemplo, foi que foi o primeiro projeto que a gente colocou na rua e o cliente não apareceu no dia seguinte. Não teve nenhuma... Muito pouco. Assim, toda vez a gente colocou aqui em São Paulo, em Porto Alegre, enfim, botamos a estação na rua, no dia seguinte já tinha gente usando, até porque aqui no Brasil a gente fez uma reformulação de um projeto que já existia. Em Santiago a gente fez isso também, mas os clientes não apareceram. Então, assim, é engraçado como o nosso negócio é muito na cidade, né? Então, uma cidade diferente, com uma cultura diferente... Que você não tá ali todo dia, não tá familiarizado, você também não consegue bolar tanta estratégia, né? O problema, a gente colocou um country manager, né, para cuidar desse projeto, que não tinha esse skill, que a gente não imaginava que esse problema ia acontecer. Isso trouxe diversos problemas para a gente conseguir
equalizar isso. Mas, enfim, acho que tem vários exemplos. Acho que a parte de cultura, né, não me estendendo muito aqui, mas a parte de cultura, ela precisa ser muito bem estudada. Assim, é impressionante como pessoas são pessoas, enfim, no final das contas, as coisas básicas são iguais, mas a cultura, o dia a dia, o formato de trabalhar muda muito se você passa a fronteira de um país para o outro. Isso se altera bastante. O José, esse é nosso, ele pergunta, é possível falar sobre como vocês selecionam um local ou cidade para receber as bicicletas, principais critérios, mais ou menos na mesma linha do que eu estava falando agora? Sim, aí sim, com muito dado, muita matemática, né? A gente levanta as características da cidade, a gente tem hoje 7 camadas diferentes, 7 layers de variáveis que a gente cruza nas cidades, né, de quantas infraestrutura de bicicleta tem, se a cidade é densa ou não, como são as universidades na cidade, como são os centros comerciais na cidade, e a gente consegue criar um ranking, né, uma pontuação para mostrar para a gente aonde tem mais potencial do uso do sistema. Né? E aí, uma vez que a gente define a cidade, a gente faz a mesma coisa no nível do bairro e no nível do quarteirão. Então, isso vai descendo. Né, estudo do meio, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. É um processo de validação, porque você não vai começar no escuro ali. Uma última pergunta é como vocês lidam com as questões de segurança, como nos casos dos choques nas estações, a queda da cunhada do investidor. A gente tem todo usuário, enfim, a gente tem um seguro de responsabilidade civil. Graças a Deus a gente nunca teve que acionar para nada muito grave, mas que garante alguma questão ali se alguém tiver algum acidente com a bicicleta, que no final das contas acontece, né? Acidentes acontecem, enfim, eventualmente, então a gente tem esse seguro de responsabilidade civil que a gente coloca e todos os usuários estão segurados em relação a isso. Não só os usuários, como a empresa também, né? Às vezes acontece algo muito grave, pode trazer um prejuízo forte para a empresa, tem esse seguro que protege em relação a isso. Entendi. Só, as perguntas acabaram, mas aí uma pergunta minha, para a gente encerrar, para não atrasar muitos pitches, e falando nisso também, como é que fica a questão de manutenção, né? Porque rouba, quebra, e aí vocês imagino que vocês deixam uma reserva, aí vocês calculam com base no histórico, como é que vocês fazem isso? Sim. Normalmente, cada projeto tem de 10% a 15% de bikes reservas a mais para ir girando na manutenção. A gente faz algumas manutenções preventivas na rua, né, que garantem que a bicicleta, pelo menos uma vez por semana, seja checada, validada, limpa, as coisas básicas dela sejam resolvidas. E a gente tem um processo bastante rígido em relação à manutenção preventiva e quando alguém relata algum problema, da gente poder pegar essa bicicleta e corrigir. É uma mega operação, né? Hoje, a maioria dos 700 funcionários que a gente tem na empresa é esse time de campo, que está no dia a dia, na rua, fazendo manutenção, fazendo a logística, levando bicicletas de um ponto para o outro, enfim. É esse time de operação mesmo que faz o dia a dia do serviço. E eles são todos contratados, tem vice, a gente nunca terceirizou nenhuma frente, porque a gente entende que é muito core a responsabilidade de ter essa bicicleta sempre boa. Tem que vestir a camisa da empresa, né? Senão... Total. Bacana. Bom, eu acho que é isso. Eu não vou me estender muito, porque a gente tem os pitches aí, eu acho que a banca já chegou. Mas, Maurício, de novo, eu queria super agradecer a sua disponibilidade, sua disposição de estar aqui contando um pouco da sua história, inspirando. Quem sabe, você passou as 5 dicas, né? Acho que foram 5, 6, 5 dicas aí de ouro. Eu espero... queridos, que vocês tenham anotado, que vocês guardem. Você viu que eles não falaram nenhuma novidade, né? Tudo que a gente sempre fala para vocês, mas é importante vocês verem que a gente não está tirando isso do nada, né? E obrigada, muito obrigada e parabéns. Obrigado. Pelo seu esforço, resiliência, enfim, de sucesso, né? Tudo que você conquistou aí deu para perceber que foi uma luta muito intensa, assim, é bem bacana de ouvir assim, essa história.
Obrigado, Bruna. Obrigado, professor, de novo pelo convite. E vamos lá, pessoal. Hoje é um dia importante para vocês, mas relaxem, aproveitem aí a jornada. Vai dar tudo certo, né? E vamos para frente. Acho que cada vez mais, de novo, agradecer ao Instituto TIM também pelo apoio aqui, porque é isso que o nosso país precisa, né? De mais empresas, mais startups nascendo, isso que vai transformar e fazer o nosso país crescer cada vez mais. Então, parabéns para todo mundo, obrigado pelo convite e boa sorte aí no pitch hoje de tarde.